Você já ouviu falar em disfunção sexual? Sabe quantas existem? Quais são os tipos de tratamentos propostos? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar ao longo dessa segunda temporada. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Olá! Justiça e democracia podem ser observadas nas disfunções sexuais, já que 50% são masculinas e 50% femininas. Conceito. Para entendermos o que é disfunção, vamos entender primeiro o que é uma função. Da biologia, função é a atividade exercida por um órgão ou conjunto de órgãos que concorrem para a preservação do indivíduo ou da espécie. A disfunção seria, portanto, o mau funcionamento ou não funcionamento de um órgão. Eu, por exemplo, tenho uma disfunção visual, já que para exercer a minha função de ver, eu preciso do auxílio de um óculos. A disfunção sexual seria, portanto, o mau ou o não funcionamento dos órgãos sexuais. Disfunção é gênero, e as espécies são masculinas e femininas. Dentre as disfunções masculinas, a primeira e a mais temida dos homens é a impotência. A segunda delas é a ejaculação prematura ou precoce, que é a que tem maior incidência entre os homens. E, por fim, a ejaculação retardada, que seria o oposto da precoce. Dentre as disfunções femininas, também existe a mais conhecida e a mais temida das mulheres, que é a frigidez. Em segundo lugar, vem a anorgasmia ou anorgastia, que é também a de maior incidência entre as mulheres mundiais. E, por fim, o vaginismo. É por isso que costumo dizer que há uma grande democracia nas disfunções sexuais, já que elas são em número de 6, sendo que 3 são masculinas e 3 são femininas, como acabamos de ver. Etiologia ou causa das disfunções sexuais. Bom, com exceção da impotência, que também tem causas físicas, mas 95% dela é de causa emocional, todas as outras disfunções são de causa emocional, especialmente em razão da formação, que era muito repressiva em relação às mulheres e muito cobradora em relação aos homens. Existe, às vezes, a questão hormonal. Às vezes os hormônios sexuais são muito baixos. Porém, esta questão, ela só interferiria no desejo e não na disfunção em si. Tratamento. Excluídas as causas físicas, o tratamento deve ser feito com um profissional especializado, que é o sexólogo. Ele é feito sem uso de medicamentos, mas com o uso das diversas técnicas existentes para este tipo de tratamento. O tratamento das disfunções sexuais começou há muitos e muitos anos, desde a década de 60 nos Estados Unidos, com o casal Master e Johnson, que era um médico e uma psicóloga, e que descobriram as fases do orgasmo, né, e desenvolveram as diversas técnicas para tratamento. Também uma famosa pesquisadora chamada Ellen Singer Kaplan, que descobriu mais uma fase no orgasmo, e o tratamento e as técnicas são feitas para eliminar as disfunções sexuais. São técnicas simples, mas muito específicas para cada caso. Fenômeno do orgasmo. Por muito tempo, deu-se muito pouca importância ao orgasmo em razão da questão religiosa, que dizia que a relação sexual deveria ter apenas um fim procriativo. Só mais tarde é que se descobriu uma fisiologia do orgasmo e, inclusive, as fases que compõem o orgasmo.
Porém, o fenômeno do orgasmo é tão importante que ele é o único evento no ser humano que mais se aproxima da morte, já que a morte é a perda total de energias. E o orgasmo, no ato do orgasmo, há uma grande descarga de energia que chega muito próximo da morte. Mas quanto mais próximo da morte chega, mais a serviço da vida está, já que o indivíduo descarrega uma quantidade enorme de energia e lhe sobra um espaço mental, emocional, para que ele possa novamente preenchê-lo com as tensões do dia a dia, com o estresse. E quanto mais longe da morte chega, portanto, houve uma descarga menor de energia, mais a serviço da morte está, porque o indivíduo não pode dispor de um espaço necessário para novamente preencher com o estresse e a tensão do dia a dia. De modo que o indivíduo pode sim fazer sintomas, inclusive letais. Sintomas como o infarto do miocárdio, a depressão profunda, a melancolia e por aí vai. Segundo os estudiosos Master e Johnson, o orgasmo tem 3 fases. Eu vou mostrar agora um gráfico para ilustrar essas fases. Então, o orgasmo teria 3 fases. A primeira delas seria a excitação, a segunda seria o platô, que seria assim a fase máxima da excitação, e por fim o orgasmo, sendo que após o orgasmo ocorre um período refratário. Diz a sexologia que o período refratário só ocorre nos homens, porque se referia até a um período entre uma e outra ejaculação. Mas, na verdade, ele corresponde a um período de relaxamento entre uma e outra excitação. Por isso, eu acredito que o período refratário exista igualmente na mulher. Mais tarde, com mais aprofundamento e estudo, veio a doutora Ellen Singer Kaplan, que descobriu que o orgasmo teria uma fase a mais. Eu vou mostrar agora o gráfico segundo Ellen Kaplan. Esse aqui é o gráfico segundo Ellen Kaplan, e ele teria uma fase a mais, que seria aqui a fase do desejo. Então, existiria primeiro desejo, excitação, o platô, que seria o máximo da excitação que precede ao orgasmo, e por fim, o orgasmo. E, portanto, seguido do período refratário, que, como já disse, acredito existir naturalmente em homens e mulheres, porque após um orgasmo, tanto o homem quanto a mulher passam por um breve período de relaxamento, vindo a posteriori, se o casal estiver motivado, uma nova relação, portanto, uma nova excitação. Duração do orgasmo. O orgasmo é composto por descargas elétricas muito curtas e profundamente intensas, e que ocorrem a cada 0,08 centésimos de segundos. Portanto, a duração do orgasmo é medida em segundos, em poucos segundos. Um grande orgasmo duraria uns 8, no máximo 10 segundos. Isso porque as descargas são tão intensas, não é, que se ele durasse mais, poderíamos descarregar toda a energia e daí seria morte. Portanto, descarregamos durante o orgasmo o máximo de energia que nos aproxima da morte, mas não toda, para que não cheguemos a ela, e sim para que vivamos mais. É por isso que existe aquela expressão, morrer de prazer. Finalmente, é muito importante saber que existem as disfunções sexuais, mas mais importante ainda é saber que existe tratamento e solução para cada uma delas. E é importantíssimo que se resolvam as disfunções sexuais com o fim de evitar as separações que são contínuas. Além de você conhecer o seu parceiro na cama, sua parceira, não é? É fundamental que o casal, ao identificar uma disfunção sexual, que procure tratá-la e solucioná-la, porque isso evitaria muitas das separações. A partir do nosso próximo programa,
Durante toda essa temporada, eu vou estar falando de cada uma das disfunções especificamente. Por hoje é só. Eu sou Kátia Aragão e espero ter tocado você. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no meu canal deste lado e curta minha página no Facebook, cujo link está na descrição do vídeo. Até logo! Ba ba da ba da wa.